paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, meus amigos pastores. Este é o canal Falando de Pastor para Pastor. Eu sou o pastor Leomar Ribeiro, da Igreja Assembleia de Deus em Santa Maria, Campo de Maringá. E hoje, meus irmãos, nós estamos aqui para trazer uma palavra amiga para você, meu amigo pastor, depois da vinheta. Muito bem, meus amados irmãos, eu quero fazer uma leitura bíblica que se encontra no livro de Atos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Diz assim: E repartiam-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, apelidado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido queria dizer filho da consolação, levita, também natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Interessante esta palavra, meus irmãos, que fala sobre o nosso irmão Barnabé. E eu queria, meus irmãos, trazer uma palavra para você, meu amigo pastor, que trabalha na obra do Senhor, que passa muitas vezes dificuldades, necessidades, que muitas vezes não tem com quem desabafar, com quem falar, somente a Deus. E o próprio Jesus, sabendo disso, meus irmãos, ele nos ensina: entra no teu quarto e fecha a porta. É o primeiro princípio do obreiro: entrar no quarto, fechar a porta e falar com Deus, ter intimidade com Deus. E Deus, meu amado irmão, deixou na sua palavra exemplos de obreiros, e nós temos aqui o primeiro exemplo, Barnabé, que era apelidado, esse apelido pelos apóstolos. Na verdade, seu nome era José, mas os apóstolos apelidaram ele de Barnabé, porque queria dizer filho da consolação, aquele que animava, aquele homem que estava pronto a consolar seus amigos. E nós queremos tirar desta palavra, irmãos, alguns exemplos para a nossa vida. Primeiro exemplo, irmão, de Barnabé. Ele era um homem totalmente desapegado dos bens materiais. Ele era um homem totalmente pronto para se doar na obra do Senhor, inclusive com seus bens, inclusive com a sua vida. E nós temos que aprender, meus irmãos, que é o primeiro princípio do obreiro, que a Bíblia nos ensina, que o obreiro, ele não deve ser avarento. O obreiro não deve se apegar às coisas materiais. Aquele que se envolve na obra do Senhor, ele tem que se apegar a tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que nos contagia, meus irmãos. E Barnabé nos dá o primeiro exemplo, aquele homem que era chamado para contribuir, para se doar. O exemplo de Jesus Cristo, irmãos, que deixou tudo, todo o esplendor e veio até nós, se fazendo carne, sofredor, se entregando. E um dos exemplos que Jesus diz que ele veio para servir e não ser servido. Exemplo este de Barnabé, meus irmãos, que seguia aos pés da cruz o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro exemplo, o seu apelido, aquele que consolava. Somos chamados, meu irmão, para consolar. Somos chamados para animar uns aos outros. Lembra que Barnabé, meus irmãos, quando havia um problema, havia irmãos em confusão, chamavam quem? Barnabé. E ali estava ele para animar os irmãos, para consolar os irmãos.
para trazer palavras de conforto. E é neste canal que eu quero trazer essas palavras de conforto para a tua vida, para você se desapegar de tudo aquilo que te entristece, tudo aquilo que apega você a este mundo, e se entregar aos pés da cruz, ao nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Barnabé, então, um homem totalmente desapegado com os bens materiais, tem uma terra, uma propriedade, vende e deposita aos pés dos apóstolos, mostrando que ele estava pronto para contribuir com a obra do Senhor, seja com a sua vida, seja com seus bens materiais, seja com o seu tempo. Ele é um homem que estava pronto a animar os seus amigos, seus companheiros. Outro exemplo, meus irmãos, além de ser um homem que contribuía, de animar os seus companheiros, ele era um homem que segurava pela mão. Por que eu digo isso? Porque quando o apóstolo Saulo agora, chamado para trabalhar na obra do Senhor, os discípulos tinham medo de Paulo. Quem é então que aparece para segurar na mão de Paulo, para integrar ele na igreja? Barnabé. Ele pega Paulo pela mão, coloca no meio dos discípulos e é o seu companheiro de viagem, seu companheiro de ministério, o apóstolo Paulo. A Bíblia fala que começa Barnabé e Paulo e acaba terminando Paulo e Barnabé. Quer dizer que Paulo começa atrás do seu companheiro, logo ele passa à frente, e Barnabé continua da mesma forma um obreiro exemplar. Quantos irmãos passam às vezes ministerialmente à nossa frente e nós usamos palavras que dizemos assim, mas esse é recém chegou no ministério e já está pastor, já é um presbítero. Irmãos, não tem esses sentimentos, irmãos. Paulo nos ensina algo, pois que tem o mesmo sentimento que houve em nosso Senhor Jesus Cristo, que falou palavras que disse, vocês farão obras maiores que as minhas. O obreiro não pode ser ciumento, o obreiro não pode ter esses sentimentos, irmãos, sentimentos mesquinhos. Outro exemplo, irmãos, Barnabé era um homem que investia nas pessoas. Vemos o exemplo de João Marcos, que Paulo agora, rejeitando a João Marcos por terem abandonado ele numa viagem, Barnabé segura Marcos pela mão. E o próprio apóstolo Paulo, escrevendo uma carta a Timóteo, diz assim, Timóteo, toma João Marcos, muito útil para o ministério. Este é o exemplo que nós temos que ter de Barnabé, irmãos. Não importando que muitas vezes nós queremos colocar obreiros e alguns companheiros dizem, não, mas esse aí já nos abandonou, esse aí já cometeu tal coisa, cometeu tal alto. O obreiro não pode ser agir dessa forma, meus irmãos. Ele tem que agir conforme o Espírito Santo lhe guia, conforme o Espírito Santo lhe ensina. Exemplo este de Barnabé, irmãos, que mesmo Paulo, o grande apóstolo Paulo, um homem que escrevia muitas cartas, um homem ativo na igreja, Barnabé tem um confronto com ele, pegando Marcos pela mão. E hoje nós lemos o Evangelho de Marcos, aquele homem que foi ajudado por Barnabé. Exemplo também de Barnabé, irmãos, que ele foi chamado por Deus. O próprio Espírito Santo disse, separa Barnabé e Paulo para a obra que eu os tenho chamado. O chamado, meu irmão, tem que vir de Deus, não do homem. O homem tem que nos reconhecer o nosso ministério, mas o chamado parte de cima, parte de Deus. A Bíblia diz que Deus nos dará pastores. E o próprio Espírito Santo, Ele mesmo deu uns para apóstolos, presbítero. É Deus que dá o obreiro. É Deus que presenteia a igreja com pastores, com obreiros. Você é um presente de Deus para a igreja. Lembre que Deus confiou em você. Lembra, irmão, que Barnabé, quando era chamado para um problema, ele se tornava uma solução e não um problema. Nós somos chamados para resolver problemas, irmãos, e não nos tornarmos problema. Todo homem que é chamado por Deus, meu irmão, ele é uma solução para a igreja e não um problema. Aprenda, meu irmão, porque eu aprendi com irmãos, homens sábios que me ensinaram a palavra de Deus, homens que me ensinaram a amar esta palavra, ensinar a palavra de Deus. E é o que eu estou fazendo hoje, após observar vários companheiros desanimando,
vários companheiros querendo entregar o cajado, várias igrejas sofrendo, irmãos, com obreiros desanimados. Deus te chamou para esta grande obra, meu amigo, meu obreiro, meu amigo pastor Barnabé. Você é um Barnabé, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.